Boa noite! Boa noite. Bom dia, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Esperar a galera entrar, esperar o Instagram avisar e eu vou ajudá-lo nesse momento, convidando algumas pessoas. Vamos lá. Você que está chegando aí agora também, vai lá no aviãozinho e convida seus amigos para que essa live chegue em mais gente. Nossa! Ari, beleza? Tudo em paz? A Cris já entrou aqui também. Deixa eu... Opa! Só um pouquinho. Deixa eu já te chamar, senhorita Cris. Lívia Bretas, meu amor. Que bom que você chegou. Hello! Olá! Seja bem-vinda! Obrigado! Vamos que Vamos vamos! fazer o seguinte, vamos no aviãozinho, convidar essas pessoas para participarem. Só vir aqui embaixo, galera, ó, nessa setinha e chamar todo mundo. Vamos lá, pessoal. Minha aguinha. Eu já apertei meu aviãozinho aí, já mandei para um monte de gente. Tá ótimo. Oi, Ari, tudo bem? Samera, tudo bem, Samera? Raquel! Uma galera boa chegando. Vamos lá. Dá um tempinho aí pro pessoal chegar, Cris, pra gente começar a nossa live. Muito bom ter você aqui, tá? Seja bem-vindo ao Projeto Empreendedor Vendedor. Tô feliz, tô muito feliz. Neumann. Renanzinho. Grande Renan. Tudo ótimo, Samera. E você, tudo bem? Pessoal que tá chegando, vai lá no aviãozinho para poder convidar todo mundo pra gente fazer a nossa aqui, ó, live. No aviãozinho. Chegar em cada vez mais gente. Que bom. Sandrina! Ô, minha mãe chegou. Ah, Renan, grande abraço, meu irmão. Você que é master, cara. Cris, vamos começar? Aí aos poucos a galera vai entrando, porque eu sei que tem muito conteúdo e hoje tempo é mais do que nunca, né? É importante pra gente aqui, que eu sei que tem essa história muito boa. Pessoal, eu vou começar me apresentando e vou apresentar o projeto e logo depois eu vou liberar para você, Cris, fazer a sua apresentação e iniciar contando a sua história, beleza? Você que está aí do outro lado, que não pegou ainda papel e caneta, é hora de pegar, porque eu tenho certeza que o conteúdo que vai ser distribuído aqui vai agregar muito valor, não só à sua vida, quanto ao seu negócio também. Então vamos lá, meu nome é Carlos Rodrigues, eu sou sócio fundador da RC Contabilidade e Gestão. E aí, nesse momento de pandemia, eu decidi ser contribuição para os micro e pequenos empresários, que é o que eu vivo. Carlos, por que você decidiu fazer isso? O que te motivou? Existe uma estatística que já me incomoda há muito tempo. Não sei se vocês já ouviram essa, mas mais de 70% das micro e pequenas empresas quebram antes de completar o seu 5º ano de existência. Como eu trabalho com contabilidade, eu participo do nascimento dessas empresas. E é muito ruim saber que mais de 70% dos meus clientes podem quebrar. Segundo a estatística, eles vão quebrar, sabe? E até então eu não fazia nada, além de atuar na área contábil, né, trabalhando para que as empresas continuassem organizadas e tudo mais, para fazer com que elas prosperassem, né? Só que dessa vez eu decidi fazer algo a mais. Eu percebi que muitas pessoas falam que as empresas quebram por falta de gestão. A gestão, ela é fundamental para um negócio? Sim. Só que existe um ponto que, na minha opinião, é o mais importante. São as vendas. Se você não vender, você não tem o que gerenciar. Você não tem faturamento, então você não tem financeiro. Você não consegue contratar, então você não tem gente. Você não consegue comprar material, então você não tem gerenciamento de recursos. Por isso surgiu o projeto Empreendedor Vendedor. A gente trabalha com 2 linhas aqui. Primeiro,
todo empresário, todo empreendedor, ele precisa vender. Por mais que ele não acredite que ele é um vendedor, ele se vende. Então eu estou trazendo todas as terças e quintas. Excepcionalmente, essa semana teremos uma live no sábado, mas depois eu falo sobre isso. Para empresários, empreendedores contarem um pouco as suas estratégias na hora da venda. Porém, eu acredito também que o empreendedor precisa de histórias de sucesso para poder se inspirar. Histórias de superação, de resiliência, para poder modelar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Hoje, é a Cristine Bretas que está aqui. É uma pessoa muito especial para mim. Teve uma participação muito grande no meu crescimento como pessoa e como empresário. Por suas experiências positivas e negativas, eu tive a oportunidade de acompanhar, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma história que vai contagiar não só vocês que estão aí, quanto para mim aqui, porque vai ser muito bom reviver isso, né? E antes de você começar a se apresentar e assumir aí o comando, eu queria falar um poema. Na verdade, uma filosofia, que se chama Filosofia do Sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar quer a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja atingir posições mais elevadas, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Essa filosofia me acompanhou desde o primeiro dia que o meu CNPJ saiu. Foi através dessa filosofia que eu tirava forças para visitar clientes, para visitar empresas, conversar com meus colaboradores. A RC surgiu após um treinamento que você me indicou. E nesse treinamento eu conheci esse mundo que é a programação neurolinguística. Então eu já quero começar essa live te agradecendo. Beleza? Agora a bola está contigo. Conte a sua história, que vai ser um prazer te ouvir. Conhecer você e o seu negócio. Aguenta coração, aguenta coração. Uma filosofia dessa que também me acompanhou no momento de queda, mas que me sustentou durante um bom tempo para que eu desse a virada necessária. Mas vamos lá. Tudo começou muito tempo atrás, né? Eu hoje estava pensando, né, depois que você me fez o convite, por onde eu começava. E eu vou começar lá atrás, quando eu fui bancária, trabalhei durante 12 anos como bancária, mas eu sempre tive uma característica muito forte de independência. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, não gostava muito de dar satisfação para ninguém e fazer as coisas da forma que eu queria. Só que ao mesmo tempo que eu era assim, eu conseguia me adequar a uma estrutura e eu fui avaliar por que eu me adequava. Eu me adequava porque meu pai era policial civil. Então, por mais que eu fosse uma pessoa com uma certa autonomia, né, uma jovem com autonomia, eu tinha as minhas regras que eu respeitava. Mas eu sempre quis caminhar sozinha. E fui trabalhar no banco, fiquei num banco durante 12 anos. E depois, quando veio aquela onda dos bancos fecharem, se unir um com o outro, eu trabalhava no antigo Bamerindos, né? E ele foi comprado pelo HSBC. E quando eles compraram, eu ainda fiquei um tempo no banco e depois eles me perguntaram se eu trabalhava na área de informática, se eu queria continuar e ir para uma agência ou se eles
que me mandariam embora. Aí eu falei, não, eu não quero ir para agência, me manda embora. E na minha cabeça já estava muito claro que eu ia montar alguma coisa para mim. E aí eu falei, eu lembro até que um gerente que gostava muito de mim, ele falou assim, depois que eu saí, ele me ligou e falou, tem um emprego para você. Eu falei, então, mas eu não quero, eu vou montar meu próprio negócio. E montei uma salinha, trabalhando com computador, consertando impressora, monitor, né? Eu mexia com computador, não mexia nem com impressora, nem com monitor naquela época, mas eu consertava computador, configurava, programava, fazia aquilo tudo. E comecei com uma sociedade, com um amigo meu que trabalhou também no banco. Só que ele não resistiu. Ele falou, eu vou arrumar alguma coisa para mim. Na hora que a gente estava com tudo montado, eu já tinha procurado um contador, já tinha feito contrato social, tudo direitinho. Aí ele desistiu, eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Aí eu fiquei pensando, falei, cara, acho que eu vou desistir, vou procurar uma outra coisa. Depois, um tio meu conversando comigo, ele falou, não, eu te ajudo, eu vou te ajudar no que você precisar e toca o seu negócio aí. Aí me arrumou um esquema de uma sala que ele alugava já, eu fiquei na metade da sala e fomos embora. Eu fui embora. Aí comecei, só que aquilo começou a ficar pequeno para mim. E eu querendo aprender tudo, né? Sempre aquele meu jeito, querendo aprender tudo, comprar todos os equipamentos, fazer tudo bonitinho. E começou a minha estrada dentro da informática. Dali eu fui para uma outra loja na beira da rua. Aí realmente eu tive que legalizar tudo, organizar tudo, porque eu estava de frente para a rua. E pertinho da prefeitura, porque era na rua da prefeitura de Niterói. A minha primeira loja de informática que se chamou Ignon Informática. E ali eu tinha manutenção, né? E eu comprava material usado, reformava, vendia, mas eu não vendia equipamentos novos. Eu trabalhava especificamente com serviços. Uhum. E eu tinha uma crença muito forte de que eu não era vendedora. Embora eu adorava atender os clientes. Eu tinha isso. Mesmo que eu tivesse pessoas trabalhando comigo, eu gostava de eu ir lá, atender o cliente, falar, então, na verdade, eu estava vendendo ali o meu serviço. Só que eu achava assim, cara, eu não dou para venda, nunca vou vender, mas tomar conta da empresa, né, gerir a empresa e os funcionários, né, com tudo, isso eu vou. E foi o que eu fiz. Comecei, a coisa foi crescendo, caminhando. Isso foi em 2003. E aí pintou uma oportunidade de eu montar uma loja bem maior. Pintou uma sociedade e eu montei uma loja de informática que, na época, era a maior loja de informática de Niterói. Porque ela era atendimento ao cliente, né, de serviços. Eu vendia computador e eu tinha um cybercafé. Então eu tinha uma cafeteria, tinha os computadores para o pessoal sentar, fazer seus serviços. Não era loja de gamer, não, mas era, você sentava, usava o computador e fazia tudo ali. Então a pessoa sentava... Naquela época era muito comum, né? Lan house, né? Isso, exatamente. Só que era nessa parte só de a pessoa fazer um documento, ficar ali pesquisando. Eu não queria jogos, os computadores não eram para jogos. E aí o cliente chegava, nessa época era muito interessante, porque o cliente chegava, ele queria um computador para jogos, ele queria um computador que fosse bem potente para a internet, eu queria um computador para o meu filho fazer as pesquisas da escola, sei lá, o que fosse. Eu sentava com o cliente, eu conversava com o cliente e montava essa configuração dentro daquilo que ele queria. E aí eu usava a cafeteria, sentava, pedia um cafezinho, aquele estilo, né? Bem, a loja era linda, era realmente a loja era bonita. Do cliente, né? Aí fazia aquilo tudo, era super show. Só que nessa época eu fiz um investimento muito grande para ter essa loja. Eu entrei numa dívida. E nessa mesma época foi quando explodiu as vendas de computador em tudo quanto é lugar. As pessoas já vendiam computadores montados. No Carrefour, na Americana. Antigamente não tinha isso. Você só comprava numa loja específica onde a pessoa ia montar para você. Então eu estava dentro de uma segurança. E de repente aquilo veio. Mas no ano que eu montei a loja, com dívidas, aquilo veio e me deu uma grande rasteira. E eu tinha controle sobre tudo. Era muito interessante, né? Porque eu aprendi a consertar impressora, computador, notebook. A única coisa que eu não gostava de mexer era monitor, porque era a parte de eletrônica, né, de elétrica. Aí eu
preferia não mexer, eu tinha um técnico que fazia. Primeira coisa que aconteceu errado quando eu montei essa loja. Eu tirei os funcionários de perto de mim. Eles foram para um segundo andar, onde eu não tinha ingerência sobre nada. Eles ficavam lá, é claro que eu tinha, mas eu não estava vigiando. E eles iam para lá e eu ficava embaixo, ali no atendimento, mas aquele atendimento dentro da loja. Eu não saía da porta para fora. E devagar eu comecei a sentir que a coisa estava ficando estranha. Por quê? Primeiro que eu comecei a perder venda dessa montagem de computador. Eu estava mais na área de serviço. Né? Tinha cafeteria que me tirava a atenção, que eu tinha que olhar para ela também, e o cybercafé. Então já não estava mais focada diretamente no meu trabalho. E segundo, eu não tinha uma área comercial. Eu comecei na época, Bugica, foi muito interessante, eu comecei a buscar pessoas que pudessem, de repente, ir para a rua para trabalhar para mim. Mas a melhor pessoa para vender informática era quem entende de informática, que era o técnico. Só que o técnico queria ser técnico, ele não queria ser vendedor. Só que mal sabia ele que se ele vendesse, ele ia ganhar muito mais. Que a comissão dele seria maior. Então, mas era difícil incutir isso na cabeça, porque o cara tinha o quê? Ele tinha autonomia, eu sei consertar, eu faço. Agora, vou pra rua, vou vender, como é que é essa história de vender? E eu não tinha experiência de venda. Como é que eu vou preparar um vendedor? Como é que eu vou mostrar essa estrutura para ele se eu também não tenho essa habilidade? E aí veio a primeira estrutura que eu busquei para ver se eu conseguia sair daquele buraco que eu estava me enfiando, porque eu estava começando a me endividar. Eu peguei a minha loja, dividi ela em duas e montei uma loja de roupas femininas com uma sociedade e a loja de informática. Para quê? Para ver se eu diminuí o aluguel, dividi o aluguel, arrumei uma sociedade e eu conseguia respirar. Posso pegar só um... Pode. Só para colocar um parêntese nesse ponto que você falou, do mercado que mudou, você não estava preparada para essa enxurrada de competidores, né, de concorrentes na venda dos computadores. Né? Exato. Justamente por isso, eu falo com todos os meus clientes e todos os amigos que são empresários. A importância de você entender e conhecer o seu mercado. Saber para onde o seu mercado está indo, participar de eventos, congressos, mesas de reunião. Você precisa entender como o seu mercado funciona. Talvez, se você soubesse que a Positivo, eu lembro que foi nessa época que a Positivo surgiu. Exatamente. Sendo vendido na Casas Bahia, um computador em 60 vezes, você não teria feito um investimento dessa forma. Você teria analisado e teria utilizado seu dinheiro de uma forma mais efetiva. Isso é muito comum. Com certeza. E principalmente nesse momento de pandemia. A gente vê muitos empresários que estavam dando certo durante um bom tempo, e não perceberam que tinha uma oportunidade no delivery, por exemplo, ou que precisava estar na internet para poder chamar o cliente, né? Existe mais uma oportunidade de venda na forma digital. E o outro ponto é em relação à forma como você iniciou o seu negócio. Lá naquela época, era muito comum, só o fato de você abrir uma empresa, você já estava tendo uma ação muito disruptiva, porque não era comum. E não era falado como é falado hoje sobre empreendedorismo, negócios e tudo mais. O acesso não era tão aberto como é agora. Então, era muito comum o empresário ou o comerciante abrir a sua loja e ficar dentro da loja esperando o cliente chegar. E o mais interessante disso tudo é que ainda hoje há empreendedores, há empresários que acham que só abrir a loja é o suficiente. Hoje a concorrência é muito maior. Se você não estiver aqui na internet comunicando os seus produtos, os seus serviços, o seu cliente não vai saber o que você vende. Infelizmente, hoje o mundo mudou e as oportunidades estão aí, né? Tudo depende do seu olhar para o seu negócio, né? Mas vamos lá, você estava falando da loja de roupa. Eu lembro que quando a gente montou a loja de roupas, já estava pintando essa ideia. Algumas pessoas me chamando, vamos montar uma livraria,
vamos montar um restaurante, eu sei lá o que do lado, porque a loja era muito grande. Só que eu não tinha como saber, na época, eu não tinha essa informação de como que eu poderia fazer uma avaliação para saber se aquele tipo de comércio, né, de investimento que eu ia fazer, ele ia me trazer o resultado dentro daquele local. Mas aí começou a abrir algumas coisas na minha mente. Eu lembro que na época uma amiga falou assim, eu vou pedir um rapaz que eu conheço lá, que faz um levantamento, que é lá do IBMEC, não sei o quê, mas era caro, era muito caro, e eu não tinha dinheiro para nada disso, eu já estava falida, como é que eu ia investir, né? Vamos fazer uma consultoria, vamos avaliar. Hoje a gente vê a necessidade de você avaliar isso antes de você abrir. Eu digo que as pessoas brincam de ser empresário. Eu quero ser empresário. Não, empresário é uma coisa muito séria. Ser empresário não é você descansar. Ser empresário é você estar atento o tempo inteiro, é você matar um leão a cada dia. É você estruturar primeiro para depois você colher os louros. As pessoas já querem colher o louro logo no início. E a situação não é por aí. Mas aí eu sei que eu abri a loja, a coisa começou até a melhorar. A loja deu uma levantada. E aí o pessoal que era sócio queriam comprar a minha parte da loja. E aí eu virei meio bicho, né? Falei, não, peraí. Aí não, agora que a coisa está começando a respirar, vai comprar? Não. Aí eu dei um jeito lá e acabei ficando com a loja, fiquei com as duas lojas. Mas mesmo assim, a coisa estava muito ruim mesmo. E o grande ponto que eu vi uma saída. Eu sempre vi uma saída que era na área comercial. Falei assim, gente, se eu conseguir trazer mais clientes, se eu conseguir vender mais, eu consigo, claro, automaticamente eu consigo pagar minhas dívidas. Eu preciso de receita. Mas eu não conseguia. Eu procurava gente, sabe? Por mais que eu fizesse o movimento, era só eu. Eu não tinha como. E aí, uma vez, um amigo foi também, me deu uns conselhos, aí falou pra mim, se eu fosse você, para de pagar tudo e paga só o que sustenta a empresa. E aí a gente começa a ouvir um monte de gente, né? Um monte de pitaco, todo mundo falando. E, na verdade, eu não tinha uma experiência empresarial. Mas eu já tinha buscado auxílio em tudo quanto foi local possível, eu já tinha procurado. E aí que a história começa a mudar. Eu, dentro de mim, eu sempre tive a sensação de que eu ia sair daquilo ali. Por pior que estivesse, alguma coisa dentro de mim dizia, isso vai mudar. Só que eu achava que eu ia mudar a história da loja. Eu ia sair da falência e ia dar uma virada. Mas eu acreditava naquilo, eu tinha uma fé muito grande. Eu lembro que eu tinha uma sócia na loja de roupas, que ela já teve momentos dela rir de mim. Você jamais vai sair disso, isso não vai mudar nunca, e que não sei o quê, e pé. Aí aquilo foi uma coisa que pegou pesado pra mim, porque eu acreditava muito nisso. E nessa época um amigo me ligou e falou, Cris, vamos fazer um treinamento, que eu já te falei um tempão. Eu falei, que treinamento, cara? Ele falou, vamos fazer um treinamento da programação neurolinguística que trabalha as emoções? Eu falei, cara, eu acho ótimo, eu acho fantástico. Só que eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar? Eu não tinha dinheiro nem para pagar minhas contas. Aí ele falou assim, Cris, eu vou te falar uma coisa. Você tem tudo para virar essa história. Mas você precisa enxergar as oportunidades. As oportunidades estão passando na sua frente e você não está conseguindo enxergar. A hora que você trabalhar suas emoções, você vai ver oportunidades que estão passando e que você não está enxergando. Aí eu falei, tá, mas se eu não conseguir pagar? Ele, se você não conseguir pagar, eu te ajudo, mas você quer apostar quanto que você não vai precisar da minha ajuda? Aí eu falei, pô, você quer saber do que mais? Eu vou nesse negócio aí, vamos embora. E fui. E fiz um treinamento, que todo mundo, a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu participei, que chama DL, Desenvolvimento e Liderança, onde trabalha a liderança e a liderança também das emoções, a liderança num todo e a liderança das suas emoções, para que você tenha esse equilíbrio emocional, crie inteligência emocional e tenha uma postura diferente diante das adversidades e diante de tudo aquilo que se projeta à sua frente. E fiz o treinamento. Minha vida mudou ali naquele momento? Não, claro que não. Minha dívida acabou? Claro que a minha dívida não acabou.
mas eu comecei a enxergar mais, a ouvir mais e a sentir mais. E eu comecei a perceber, depois desse treinamento, que foi transformador na minha vida, a minha vida se divide entre antes do DL e depois do treinamento DL, que é um treinamento da programação neurolinguística, que faz com que a gente amplie o nosso horizonte. E uma das maiores características desse treinamento é a comunicação. A sua comunicação intrapessoal e a sua comunicação interpessoal. E, gente, o que é venda? Venda é isso. E aí, exatamente, logo depois, eu fiz um treinamento chamado Negociação e Vendas com PNL. Aí as coisas começaram a clarear. Aí eu comecei a perceber que eu tinha várias crenças limitantes em relação à venda. E era aquilo que me travava. Eu não conseguia me ver como uma vendedora, só que eu já vendia. Eu vendia a minha imagem, eu era a única mulher em Niterói que tinha uma loja no porte que Verdade. Eu tinha de informática. Tanto que muitos clientes iam a mim, levavam seus serviços, porque confiavam porque era mulher, achava que era mais confiável. Tinha essa visão, né? E informática, as pessoas passavam muito o outro para trás. Verdade. Porque você não entende nada de informática, eu vou fazer o que eu quiser, enfio uma coisa ali e acabou. Eu lembro de um detalhe que era muito interessante, que eu consertava impressoras que já tinham saído do mercado. Eu guardava essas impressoras e eu anunciava e vendia. Mas se alguém levasse uma impressora para mim que tivesse ruim e eu visse que não ia dar mais para consertar, e eu tinha uma impressora igualzinha que ela para vender para o cara, eu não vendia. Porque eu achava que ele ia achar que eu estava me dando bem nas costas dele. Eu estava vendendo algo que tinha conserto. E aí, depois disso, eu comecei a me liberar disso. Aí eu oferecia a máquina para a pessoa, caramba, a máquina que eu tinha, eu não preciso nem configurar meu computador, é só colocar lá que vai funcionar. Eu falei, é isso mesmo. Olha bem como que... Você tinha um produto perfeito para o cliente ideal e você não apresentava, né? Exatamente. Olha o que uma crença não faz com você. Eu tinha, na verdade, gente, eu tinha vergonha. Eu era extremamente tímida. Então, essa timidez, ela me tirava de oferecer algo para alguém e, de repente, Sim. a pessoa falasse, você tá querendo se dar bem? Eu ia morrer de vergonha. Então, aquilo me travava. Era um medo que a gente fala, né, dentro do treinamento, é um medo que te congela, é um medo que te para. E eu travava. E eu não conseguia. Então, quando eu comecei a estudar a PNL, eu comecei a perceber que a gente vende tudo. Primeiro, você vende a sua imagem. Segundo, você negocia o tempo inteiro, você está negociando. Então, quando eu estava conversando com meus clientes, eu tinha um carinho muito grande pelos meus clientes, eu já estava fazendo venda sem perceber. Então, eu tinha uma fidelidade, meus clientes eram extremamente fiéis. Só que eles não me sustentavam, porque o volume era pequeno. Eu não tinha o volume que ia cobrir as minhas despesas. A loja era muito cara. Era uma loja grande, era uma loja que tinha, né, um valor de aluguel. O meu valor fixo de despesa era muito alto. Hoje eu sei que esse valor fixo de despesa ele tem que ser cada dia menor. É exatamente isso. Eu vou acrescentar mais um ponto. E vou voltar a um detalhe que você falou lá no início que vale a pena reforçar. Eu vejo muitos empresários ou iniciantes, né, pessoas querendo empreender, que imagina assim, eu quero abrir uma empresa de treinamentos, por exemplo. Antes de pensar em como ele vai vender os treinamentos, ele quer alugar uma sala, comprar mesa, cadeira, ele quer montar uma estrutura absurda sem antes mesmo saber se o negócio dele, se ele tem cliente para aquele negócio. E isso é muito comum. É um negócio de louco. Você falou no início assim, a consultoria ela é fundamental. Você ter essa noção antes de começar o seu negócio. É lógico, gente. Quando você vai pensar no negócio, você tem que ter uma mínima noção do que você pode encontrar. É o planejamento. Você precisa imaginar, olha, eu preciso de uma sala em algum momento, eu preciso desses insumos. Mas o que diferencia uma empresa que tem sucesso de uma empresa que não tem é o volume de venda. Se você... Essa é uma crença que é uma crença minha e ela é possibilitadora.
Quando você pensar em um negócio, já começa a imaginar como você vai fazer para vender. Quem é seu cliente? O que o seu cliente precisa? Qual é a dor que você vai suprir? Qual é a solução que você vai levar para ele, sabe? A partir do momento que você começa a pensar no cliente, e aí é aí que a PNL, na minha opinião, traz um ganho absurdo. Quando você se coloca na posição do cliente, você sabe exatamente os recursos que você precisa para poder agir de forma efetiva. Até você ter, enquanto você não tem cliente, cara, é plano de negócio. E eu estou falando isso, eu já trabalhei com consultoria, já vendi plano de negócio, e plano de negócio aceita tudo. Sabe aquela planilha que você monta? Provavelmente você já montou antes de abrir, quando abriu o seu negócio. Eu vou querer faturar tanto. Cara, a planilha aceita tudo. E você vai conversar com muitas pessoas que vão te motivar e vão falar assim, cara, esse negócio é sensacional. Abre uma loja de roupa, Cristine, porque eu compro roupa. Aí, depois que você abriu e você chega para mim e fala assim, aqui, Carlos, toma aqui a roupa que você falou que comprava. Pô, mas agora eu não tenho dinheiro. Então, assim, existe uma diferença muito grande do momento do incentivo para o momento que vai passar o cartão, vai deixar o cheque ou vai deixar o dinheiro. Então, o que eu sempre falo para todos os meus clientes, se você é empreendedor, você precisa ser vendedor. O outro ponto é que você falou que você tinha vergonha de vender. E isso é cultural. Com certeza, você já ouviu histórias como essa, ou se você já até falou, eu também já falei. Se nada der certo, eu viro vendedor. Se nada der certo... Cara, hoje, pega em qualquer negócio. Qual é o colaborador ou qual é a pessoa que mais ganha, que tem mais resultado financeiro? É o vendedor. Sabe por quê? O vendedor faz seu salário. Ele faz o seu salário. Exatamente isso. E aí entra um ponto chamado autorresponsabilidade. O vendedor trabalha por comissão. Ele é responsável pelo resultado dele. Exato. Completamente diferente do cara que entra às 9 e sai às 18. Independente do que acontecer, ele tem um salário fixo dele. Mas enfim, continua aí. A gente faz uma viagem, né? Eu estou viajando aqui nessa história toda. Então, como eu estava falando, eu comecei a perceber o que era vender, né? O que era ser uma vendedora. E o vendedor, o que ele é? Nada mais é do que um realizador de sonhos. É aquela pessoa que vai levar para o outro aquilo que ele precisa. Você vai atender, na verdade, a necessidade daquela pessoa e não empurrar um produto. Dentro da programação neurolinguística, a gente fala muito isso, né? Toda negociação, ela é ganha-ganha. Ele ganha e você também ganha. Se você quiser se dar bem, você vai vender uma vez e depois você não vai vender mais. Só que a nossa propaganda está num trabalho bem feito que a gente faz, num produto bom que a gente vende, com qualidade, com respeito, se colocando no lugar do outro e por aí vai embora. E aí começou a minha jornada. Nesse meio tempo, uma amiga minha, ela falou assim, eu vou arrumar um consultor para ir lá na sua loja. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Ela, não, mas ele vai lá, ele é meu amigo. Ele vai lá dar uma avaliada na sua empresa, nas duas empresas. Aí eu, beleza, né? Me preparei, cheguei cedo na loja. A minha loja tinha 9 portas, aquelas portas de aço. Eu chegava cedo, chegava cedinho na loja, abria as 9 portas, deixava tudo prontinho. Quando eu abri a primeira porta que eu dei de cara, eu falei, você? A pessoa que foi fazer a consultoria na minha loja fez o DL comigo, fez o treinamento comigo. Ele era o mediador do Sebrae, do Empretec. Quando eu abri, eu falei, Jorge Rocha? Aí ele, você? Cara, assim, nada acontece por acaso, né? Quando você tá fazendo um movimento, a gente sabe que toda essa energia, ela vai conspirar. E eu tinha uma crença muito forte de que eu ia sair daquilo. Aquilo ali ia mudar a minha vida, sabe? Não, aquilo ia mudar a minha vida ia mudar. E ia mudar ali, eu não sabia como, mas ia. E já estava acontecendo, eu já tinha feito DL, as coisas estavam começando a clarear, eu dei uma equilibrada no meu emocional, e aí ele fez uma avaliação da loja, fui me perguntando, e ele perguntou, você já fez isso? Eu falei, já. Você já fez isso? Eu falei, já. Isso aqui, eu falei, bom, isso aí, pensa bem, dentro dessa estrutura. Ele falou, Cristine, você já está falida, não tem mais jeito mesmo, não. Aí ele, na época, ainda falou, pô, faz o Empretec, que não sei o que lá. Mas eu já estava começando a pensar em sair fora daquilo dali, porque eu já não queria mais ser, né, aquele tipo de trabalho ali, eu já não queria mais.
E aí eu comecei a me estruturar, fiz um outro treinamento, que na época se chamava Águia Real. E quando eu fiz o Águia Real, gente, eu ganhei um poder, eu vi o quanto que eu podia, o quanto eu tinha de capacidade. E o principal foi entender que o impossível não existe. O impossível só existe quando você desiste. Quando você desiste, realmente, ele não vai existir, vai continuar existindo para você. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, vou fechar minha loja. E eu fechei a minha loja sem emprego. Liguei para um amigo na época e falei assim, ó, lembra que você falou que emprego para quem trabalha não falta? Então, eu tô aqui. Aí ele, mas eu não tenho emprego. Eu falei, vai aparecer. E uma semana depois, apareceu um emprego, eu fui trabalhar de promotora de vendas na Velho Barreiro Cachaça. Eu lembro da Unozinha. Lembra? Eu trabalhava com a Uno, como é que fala? Adesivada. Adesivada com uma cachaça do lado, era muito engraçado, né? Porque eu me arrumava toda, botava um óculos escuro e chamava o Rio de Janeiro inteiro vendendo cachaça, promotora de vendas, levando o paninho de prato, mas eu sabia onde eu queria chegar. Nessa época, gente, eu já tinha me apaixonado pela PNL. Eu comecei a estudar. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Esse é o meu propósito. Eu quero levar autoconhecimento, eu quero levar evolução pessoal para as pessoas, porque isso está me libertando, isso está me tirando de um buraco. Eu já estava quase entrando num processo de depressão, porque eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas. 2 filhos adolescentes dentro de casa, e eu me virava sozinha. Eu falei, cara, tem que dar um jeito. E aí, fui trabalhar na Velho Barreiro, comecei trabalhando, e eu ouvi muitos comentários engraçados. Uma vez eu estava toda arrumada, de echarpe, de bota, e aí cheguei assim num balcão de um cara e coloquei uma caixa de Velho Barreiro, né, com 12 Velho Barreiro, coloquei em cima da mesa. Quando eu coloquei, o cara que estava sentado no balcão olhou para minha cara e falou assim, gente, o que é isso? Aí eu olhei para ele, eu falei assim, o que foi? Ele falou assim, cara, isso aqui é a coisa mais inusitada que eu já vi na minha vida. Uma mulher toda arrumada, com uma caixa de garrafa de cachaça. Aí eu olhei pra ele, cara, eu lembro disso direitinho. Eu olhei pra ele e falei assim, meu amigo, eu sei onde eu quero chegar. E se eu não me valorizar, ninguém vai. Ninguém vai. E aquilo ali ficou marcado na minha cabeça. Aí depois eu virei a escola e fui embora. E aí começou, né, essa minha jornada de vender um produto que não é fácil. Por quê? Enquanto você vende um celular, quando você vende uma TV, quando você vende um produto que é palpável, é uma coisa. Agora, vender evolução pessoal, mostrar para o outro que aquilo dali vai mudar a vida dele, não é simples. É possível e dá muito certo, digo eu. Só que, Bugica, quando eu comecei a trabalhar com a PNL, comecei a vender os treinamentos, na minha cabeça tinha uma lanternazinha que dizia assim, né, um negocinho que falava assim, você não pode mais falhar. Você tem que dar certo. E aí, o meu maior ganho dentro da área empresarial foi ver o meu trabalho de autonomia sozinha. Eu era minha gestora. Eu tinha que tomar minhas decisões. É claro que eu trabalhava dentro de um sistema, que é o INEX, trabalho até hoje, né, dentro de um sistema que eu tinha que seguir as regras, mas eu é que fazia meu salário, eu que fazia meu tempo de trabalho, sabe, meu home office, que eu já fazia desde lá daquela época, toda a estrutura estava na minha mão. Então eu tinha que ter disciplina, e o que eu fiz? Eu me imaginei como uma empresa. Eu falei, pelo menos durante 3 anos eu não vou respirar. Eu vou focar no meu trabalho, minha energia toda vai vir para cá. E eu chamei. Pum, 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 pum. Eu só fui crescendo. Você sabe disso que você acompanhou. Né? E outra coisa que eu fiz durante esse período, que foi uma coisa que você falou antes um pouquinho, eu não parei de estudar. Eu não parei de aprender. Eu não parei de investir em mim dentro daquela área que eu queria para mim. Então, se você tem uma empresa, seja na área que for,
Você tem que investir no seu conhecimento, você tem que investir no conhecimento do seu cliente. Então, eu comecei a querer entender de todo esse mecanismo. Se eu trabalho com evolução pessoal, a primeira coisa que tem, eu tenho que entender sobre tudo isso. E eu comecei cada dia a investir mais em mim, acreditar mais em mim, né? Eu não parei mais, a verdade é essa. A gente diz que depois que a gente foi picado pelo mosquitinho do autoconhecimento, a gente não para mais. Mas só que no meu caso, acho que eu fui picada do pé à cabeça, né? Que eu fui embora. Mas fale, você quer falar alguma coisa? Vou pegar só um pontinho. Primeiro, antes de falar, galera, nós temos 30 pessoas aqui. Se cada um ir lá nesse aviãozinho que está aqui embaixo, está embaixo da Cris aqui, ó. Aqui, ó. Convidar, isso aí, tá aí. E convidar mais pessoas, a gente vai conseguir entregar ainda mais valor. Conto com vocês para fazer isso. O que eu quero falar? 3 pilares que eu acredito muito em qualquer negócio. Você falou que um consultor foi lá, analisou a sua empresa e chegou à conclusão, na verdade, te deu uma mensagem que, na minha opinião, é uma mensagem muito importante e valiosa para você tomar decisão, né? Você faliu. Isso não significa, na verdade, o seu negócio faliu. Isso não significa que você acabou o seu mundo. Isso te abre possibilidade de iniciar um novo negócio de uma nova forma. E os 3 pilares que eu quero falar são os seguintes. Para o negócio dar certo, essa é uma opinião minha, tá? Particular. Você precisa de 3 P's, né? Pessoas, processo e produto. A partir do momento que você começou a trabalhar com treinamentos, você não precisou gerenciar gente, né? Mas você se gerenciava. Você precisava trabalhar por conta própria. Sozinho, em casa, exige uma responsabilidade, dedicação, comprometimento absurdo. Então eu vou para os 2 pontos. Processo. Você criou, e eu posso comprovar aqui, porque eu acompanhei, um processo de atendimento, de conversão, que era absurdo. Você trabalhava muito mais de 12 horas por dia. Na verdade, eram 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o terceiro ponto, você tinha um produto. Você tinha um produto que era escalável. Você tinha um produto que te permitia conseguir ganhar escala e chegar no ponto que você chegou hoje. Então, assim, você que está aí, que tem o seu negócio, avalia qual é o potencial de crescimento dele. Porque quando você mergulha no seu negócio, você entende o ambiente que você está, o negócio que você está, você consegue tomar decisões muito maiores. Não adianta você ter um negócio local e sua expectativa é ganhar o Brasil. Se o seu negócio ele só te permite ser grande na sua região. Entendeu? Então, você ter esse conhecimento te permite ganhar muita, mas muita confiança para tomar as decisões certas. Vamos lá, vamos continuar falando sobre vendas que tá bom. Então, vamos sair um pouquinho agora do empreendedor e entrar no meu lado vendedora, que é o lado que ele expandiu, ele cresceu. Na verdade, ele se abriu, ele nasceu depois do meu treinamento DL. Ali eu percebi o quanto eu podia vender e o quanto que a venda, a negociação ia agregar a minha vida em todas as áreas da minha vida. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro ganho que eu tive dentro do treinamento de negociação e vendas foi a minha relação dentro de casa com meus filhos. Foi o primeiro ganho. Eu não fiz o negociação e vendas e pensando na venda em si. Eu pensei em aprender mais coisas, mais recursos dentro da PNL. E, de repente, eu me vi num mundo novo, onde comunicação é tudo na nossa vida. A gente saber se comunicar te leva a vender, te leva a resultados, te leva a evitar conflitos, porque quando você não se comunica da forma adequada, você não vende, você cria conflitos, e você não passa a sua ideia da forma adequada. Então, ali as coisas começaram a se desvendar para mim. E eu comecei a entender esse processo de vendas. Na verdade, a venda, gente, ela é uma consequência. A partir do momento que você entende o outro, se entende, começa a entender suas crenças, seus valores, seus comportamentos, começa a entender também o outro e se comunica da forma adequada, você vai vender. É claro que existem outros recursos por fora. Hoje, por exemplo, a gente está lidando com uma enxurrada, né, de tecnologia que é a internet. Então, eu tenho que entender o processo da internet.
mas eu tenho que me aproximar do meu cliente. Eu tenho que criar uma coisa chamada rapport. O que é rapport? Dentro da PNL, isso é uma das grandes ferramentas. O rapport é uma palavra francesa que não tem tradução no português, mas que ela quer dizer o quê? Empatia. É você entender como aquele seu cliente pensa, qual é o sonho dele, qual é o desejo dele. E normalmente, eu vou ser sincera para vocês, a gente não faz isso. Normalmente, quando a gente tem um produto, a gente quer enfiar aquele produto por goela abaixo do cliente. Eu quero vender o meu produto. Seja o meu produto a contabilidade, seja o meu produto um sacolé, seja o meu produto uma verdura, eu quero vender. Não. Vamos ver o que ele quer. Como que eu posso atender ele? O que será? Ele quer uma casa, né? Ele quer um apartamento. Como é que é esse apartamento que ele quer? Eu tenho um apartamento de 3 quartos que eu quero vender para o meu cliente. De qualquer jeito, porque eu só tenho esse. Cara, vai procurar com uma outra. Ele não quer aquele de 3, mas ele quer um de 2, de 1. Você pode fazer uma parceria e vender também. E aí você começa a atender o sonho daquela pessoa. Ela vai ficar satisfeita com você. Ela vai indicar você para outras pessoas. Gente, o produto que eu vendo, né, que é evolução pessoal, você tem que mostrar para a pessoa que realmente aquilo vai mudar a vida dela. E você tem que provar isso para ela. Que aquilo dali vai trazer para ela autoestima, que aquilo dali vai fazer com que ela se sinta mais segura, que aquilo dali vai fazer com que ela envolva e leve uma vida melhor para as pessoas que estão à volta dela, porque crescimento pessoal é isso. Então, dentro da área de vendas, o rapport é fundamental. Às vezes as pessoas falam, né? O rapport é imitar. Rapport é muito mais do que isso. Rapport é entrar no mundo do outro. O rapport é se aproximar, é sentir a dor do outro, a alegria do outro e ver o que você pode fazer para ajudar. Então isso daí, gente, não tem como você não se aproximar. É claro que existem outras técnicas, né, de PNL e de negociação e vendas que você vai utilizar também, mas o centro de tudo é a comunicação. É o rapport, é entender a característica do outro. Às vezes aquela pessoa... Você quer ver um negócio muito legal? Você às vezes está conversando com uma pessoa e aquela pessoa ela é extremamente prolixa. E aí você chega para ela, ela começa a conversar com você, você tá, beleza, bacana, show. Aquela pessoa vai ter vontade de te enforcar. Ela quer... Ela quer que você conte. Não, esse produto... Ele tem isso, ele tem aquilo, ele faz aquilo. Ela é uma pessoa que ela gosta de conversar. Ela é mais prolixa, ela quer entender tudo. Então, você tem que entender a característica dela. Qual é o padrão dela, como ela se comunica. Agora, se ela é uma pessoa prática e você começa a falar muito, nossa, ela vai ficar de saco cheio de você. Ela não vai querer conversar. Gente, você sabe o que é ter isso na sua mão? E ainda tem muito mais recursos dentro da PNL, né, que a gente sabe que multiplica essas vendas. Mas fale. Isso que você falou é muito legal, principalmente para quem trabalha com vendas consultivas, né, de um produto que exige uma consultoria maior. Você trabalha com isso dentro da programação neurolinguística e eu também na área contábil. Hoje hoje a internet também trouxe esse lado da informação, né? Hoje o seu cliente já chega para conversar com você, muitas das vezes, sabendo que é PNL, sabendo fundamentos que, se você não tiver atualizado, você não consegue acompanhar o que ele fala, né? Exatamente. Por isso a importância de você, mais uma vez, acompanhar o seu mercado, entender o seu produto, entender o seu serviço e, principalmente, entender o seu cliente, né? Com certeza, com certeza. É essa aproximação, mas você tem que estar aberto para isso. Entendeu, Bugica? E eu vejo hoje, assim, hoje a gente está tendo uma enxurrada de informações. Hoje, se a gente virar para o lado e sair vasculhando, você vai encontrar. Verdade. Mas será que as pessoas estão procurando? Será que elas estão enxergando que o mundo está mudando? A estrutura está mudando. Você hoje tem a sua empresa de contabilidade. Você hoje, com essa história da pandemia, você está tendo que dar uma estrutura maior para o seu cliente. E se você não der essa estrutura maior dentro daquilo que você também está aprendendo, não, vou dar mais, ele já me paga isso aqui, tá tudo bem. Não, você tem que dar mais, porque senão vai vir outro e vai dar aquilo que você não dá. Cada dia mais a gente está tendo que se especializar, cada dia mais a gente está tendo que ter conteúdo. A gente tem que ter embasamento
Porque antigamente as coisas aconteciam, levava 10 anos para mudar. Gente, hoje em um ano está tudo mudando. Tudo está se transformando. Na pandemia, 2 meses, né? Exatamente. Olha só quantos comportamentos a gente adquiriu, quantas coisas a gente achava que era impossível e a gente está fazendo. Olha que interessante. Quer ver? A gente achava que... Há 2 meses atrás, nem eu nem você, né? A gente estava conversando sobre isso há pouco tempo. Na verdade, há pouco tempo, gente. Foi, sei lá, hoje de manhã. A gente não imaginava, né? Estar aqui fazendo uma live. E essa é uma grande oportunidade que todos nós temos de se aproximar do seu cliente. Né? A gente decidiu, e a gente vai começar um programa na próxima semana, mas vai ser no Instagram da RC. Eu vou deixar lá no meu perfil, vocês podem ir lá para ver. Uma fonte de dados para os nossos clientes acessarem. Em qual sentido? Passou um bichinho aqui, por isso que eu bati, tá, gente? Por que a gente percebeu que a gente precisava entregar muito mais para o nosso cliente? Hoje está todo mundo em casa. E muitas pessoas estão buscando informação. Cara, se eu não for a fonte de informação para o meu cliente, ele pode bater na porta de outra pessoa. Exatamente. Então, esse momento exige criatividade, exige muita resiliência e, acima de tudo, na minha opinião, é humildade. Você entender que o mundo mudou, que você precisa se adaptar, as regras mudaram e agora você vai ter que jogar o jogo novo. Ou você está fora do mercado. Exatamente. E a gente está num momento muito propício para fazer uma coisa simples e que ajuda a gente a ter mais criatividade e se virar num momento desse. Que é fazer perguntas, gente. Tão simples fazer isso. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Por que que eu estou agindo assim? Por que isso daqui está movimentando dessa forma? Quando eu começo a questionar, e começo a se questionar também, por que que eu estou agindo assim? Por que que eu estou pensando assim? Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu não posso alterar? Por que que eu não posso fazer algo diferente? Quando você faz isso, você abre um universo de possibilidades à sua frente. Quando aconteceu a pandemia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: parou, eu não tenho mais treinamento. E eu vivo de treinamento. E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? O meu forte é treinamento. Eu faço atendimentos também, mas o meu forte é o treinamento. Então eu falei, cara, eu tenho que pensar em alguma coisa. Aí veio a ideia da live, que foi me aproximar das pessoas, porque esse contato para mim é fundamental e levar alguma coisa útil. Bacana. Segundo, eu trabalho com a técnica da a hipnose com PNL, e atendo, só que eu atendia presencial. E aí, eu tenho que atender online. Aí as pessoas, hipnose online? Como é que é hipnose online? O coach, tudo bem, o coach você atende online de boa, mas hipnose pode? Pode, só que aí eu fui fazer nesse meio tempo eu comecei a me especializar, comecei a ver o que... Eu já tinha muita coisa em mim que eu sabia que dava para fazer, mas eu queria saber tudo. Cara, será que isso tudo pode mesmo? Eu posso fazer isso? Posso... E fui buscar. E encontrei o que eu queria. Por quê? Porque eu me questionei, eu perguntei. Eu tinha que me perguntar, eu tinha que buscar uma saída. E graças a Deus, encontrei uma saída. Agora encontrei uma saída, gente, porque eu não fiquei de braço cruzado esperando saber o que vai acontecer depois dessa pandemia. Se eu ficar esperando o que vai acontecer, eu vou ser engolida, eu nem sobrevivo. E todo mundo tem esse poder, Bugica, todo mundo tem uma pressuposição da PNL que diz: todos nós temos ou potencialmente temos todos os recursos que nós necessitamos para agir efetivamente. Ninguém é melhor do que você, basta você modelar, basta você buscar. Entendeu? Cris, a gente ainda tem 5 minutos, mas eu quero pegar um pontinho que essa eu aprendi com você faz com maestria. O pós-venda. Como você trabalha isso? A partir do momento que um cliente seu fez o treinamento, como é que você faz esse processo de pós-venda? Conta pra gente. Esse processo de pós-venda, eu acho que foi o meu grande diferencial dentro do INEX Rio. Porque toda pessoa que passa pelo processo do treinamento, que é um final de semana, que entra na sexta-feira
e que sai no domingo, na segunda-feira, após o treinamento, eu ligo para essa pessoa. Primeira coisa que eu faço do pós-venda é isso. Eu ligo para saber como é que ela passou a noite, como é que ela está se sentindo. Afinal de contas, ela passou por um grande chacoalhão. Ela passou por um final de semana de grandes transformações, onde muita coisa está feliz, muita coisa está alegre, mas várias reflexões também acontecem. Eu levo pessoas que estão muito bem, mas eu levo pessoas, às vezes, também que estão num processo de depressão, de síndrome do pânico, que estão desesperadas, sem saber o que fazer. E isso mexe. Então, a primeira coisa que eu faço é saber como é que ela passou e dar esse acolhimento para a pessoa. Afinal de contas, eu trabalho com um treinamento que mexe com as emoções. Então, como é que eu não vou me preocupar como que estão essas emoções dentro dessa pessoa? Eu não vou mais conviver com ela, conviver assim, no dia a dia. Ela não vai estar mais ali. Mas eu me coloco a todo tempo à disposição daquela pessoa para que ela me procure, para que ela possa me acessar a hora que ela quiser, tirar as dúvidas dela, no que eu puder auxiliar depois que ela termina o processo do treinamento, eu estou ali para ajudar. E isso é a mais pura verdade e sinceridade. Por quê? Primeiro, que eu mantenho essa pessoa próxima de mim. Segundo, todo mundo tem dúvidas. Todo mundo quer tirar suas dúvidas. E eu aprendo. Olha só, a coisa que eu mais amo na minha vida é aprender. Se eu pudesse passar todo dia estudando e aprendendo, eu fico feliz. Vocês veem aí que esses dias vocês até chamaram minha atenção aí, porque eu estava com a pressão alta e eu não parava. Eu tenho que parar. Mesmo isso também agita. Então, o que acontece? Eu, a cada pessoa, a cada ligação que eu faço, cada história de cada um, por isso que eu também criei essa opção da live, eu estou aprendendo. Eu estou trocando. Aí muitas pessoas me perguntam assim, mas essas pessoas não vão te sugar? Não, não vão. A gente aprende na PNL a dissociar, a se separar disso, ficar na terceira pessoa e ajudar muito mais. Então, eu trabalho com um produto que é evolução pessoal, que é autoconhecimento, que traz para você uma qualidade de vida. E eu não vou estar dentro dessa história? Então, meu pós-venda tem que ter tudo a ver com isso. Então, eu acho assim, fundamental o pós-venda. Pós-venda, você foi num ponto agora essencial, Bugica, primordial. Nós temos 2 minutos. Em relação ao pós-venda, para mim, a venda recorrente é o maior método para você avaliar o seu atendimento. Se você atendeu bem, o seu produto é bom, o cliente vai comprar de novo. Com certeza. Só para fechar, eu vou me despedir aqui, Cris, depois eu deixo contigo até o último minuto. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Esse projeto Empreendedor Vendedor acontece toda terça e quinta. Excepcionalmente, esse final de semana nós teremos a Juliana Moreno, que também trabalha no INEX, também vai vir aqui dar uma aula de vendas pra gente. Às 11 horas, eu vou falar com vocês lá no meu story. Então você que está aí e veio da Cris, vai lá no meu Instagram. Essa live também vai ficar salva no meu IGTV. E eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da live. Vai ser muito bom ter vocês comigo aqui no sábado, na próxima terça, na próxima quinta, e aí assim por diante. Na próxima terça é o Renato Sacolé, vai contar pra gente a história dele. Tá aqui, Cris, muito obrigado pela participação, foi muito bom ter você aqui comigo. Nós vamos continuar junto, né? Nós vamos continuar junto, mas eu que te agradeço para contar um pouquinho dessa minha história. É bom porque a gente faz uma linha do tempo, a gente revive toda essa estrutura. E pessoal, obrigado pela presença. Várias pessoas estão aqui que estão indo lá na minha live. Verdade. Hoje à noite a gente vai ter uma outra live também, às 21h29. Conto com a presença de vocês e espero de coração que um pouquinho do que eu falei aqui possa ter tocado o coração de algumas pessoas aqui, ter levado aprendizado, informação para quem busca aí dentro desse projeto do Bugica. Eu quero te parabenizar, Bugica, por essa iniciativa. Eu acho fantástico, eu acho que entender esse processo de empreender e vender é fundamental para que a sua estrutura dê certo. Para que não haja essa quebradeira, como você falou, e que a gente possa, com essa consciência, mudar essa história de que a maioria das empresas quebram. Depende só da gente. Isso aí, depende da gente.
E a gente hoje tem toda essa estrutura. Então, ó. Beijo para todo mundo. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Até mais tarde. Vai todo mundo lá. Obrigado.